Sejam bem-vindos, bem-vindas, boa noite. Como estamos? Tudo bem? Vou colocar aqui, nesta noite especial de quinta-feira, vou colocar o título de nossa live. O que te impede? O que te impede de ter uma boa gestão de tempo? Vamos entrando. Estou colocando aqui o título. Vou fixar agora por aqui. Fica ótimo, muito bom. Boa noite, Rodrigo. Sejam bem-vindos para as pessoas que vão ver gravado, para as pessoas que hoje vão assistir. Bom, hoje é quinta-feira, 20 e 30 horas. Eu faço lives com alguns convidados. Estes convidados estão sempre relacionados, ou são empresários, ou trabalham com empresários. E o que eu tenho feito eu tenho desenvolvido semana a semana temas diferentes do universo, pode ser tanto dos empreendedores como dos empresários também. E nesta semana em particular, eu comecei a falar muito sobre gestão de tempo, comecei a falar sobre essa questão de os colaboradores, como gerem seu tempo e se tem alguém que pode gerir o tempo deles ou se eles mesmos poderiam fazer esse trabalho. E na quarta-feira falamos com a Thay Garcia sobre essa questão do equilíbrio entre vida pessoal e profissional. E hoje vamos a falar sobre o que te impede em live com o Rodrigo de você fazer uma boa gestão de tempo. E o que você ganharia ou perderia se você começasse a fazer uma boa gestão de tempo. Tu sabe que eu, depois que fiz minha formação em coaching e demais, eu comecei a me fazer essa pergunta: o que me impede de fazer determinadas coisas que eu não conseguia fazer? Trazendo muito mais para uma responsabilidade pessoal e não para tanto culpar os outros de por que eu não fazia determinada coisa, porque eu não tinha determinado resultado. E essa pergunta ao longo do tempo sigo fazendo quando alguma coisa não está andando bem ou não está, digamos, como eu quero. O que me está impedindo de fazer tal coisa? Para realmente trazer essa resposta para mim e para realmente me responsabilizar por essa escolha que eu estou fazendo. Hoje eu convidei o Rodrigo eu vou conhecer hoje nas câmeras, isso é muito bom. Neste tempo tenho conhecido muitas pessoas, tenho entrevistado muitas pessoas que tenho conhecido assim, só através da live. É o que tem permitido a internet, as conexões. O Rodrigo está nos Estados Unidos, está em outra parte do mundo, então nos permite também fazer conexões. Ele está em outro horário, nos permite fazer conexões diversas e de muito boa qualidade também. Este tipo de momentos que depois a gente eu faço pequenos recortes de momentos e começo a disponibilizar também isso para vocês. Então hoje vamos falar um pouquinho de esse universo da gestão de tempo, produtividade. E é isso, minha gata, vou contar para vocês. Começo a live e ela começa a rodopiar pela casa e tem vários cabos e tudo. Ela começa a rodopiar sempre que começamos as lives e eu fico olhando. Se vocês me verem, porque eu fico olhando, porque ela passa rapidinho. Então vou chamar a Rodrigo para que comecemos a nossa live. Ele já está aqui. Vamos ver se ele entra. Oi, Rodrigo, boa noite. Boa noite, Boa tarde Ana. por aí. Bom final de dia pra mim aqui. Tudo bem contigo, Rodrigo? Tô melhor agora. E você, tudo bem?
Tudo bem, tudo bem. Prazer em te conhecer agora sim. O prazer é meu. Que bom te ter aqui. Estava contando um pouquinho às pessoas do que eu tenho feito agora durante as semanas, que foi também uma forma de organizar meu tempo, né? Porque como nós empreendedores também temos que ter esse tempo para criar o conteúdo, para fazer o conteúdo, para poder disponibilizar conteúdo de qualidade que não seja mais do mesmo, mas ao mesmo tempo que isso também seja algo que vire um... Para mim, por exemplo, agora que comecei a fazer dessa forma, virou mais viraram processo. Mas inicialmente eu fazia todos os dias publicações e agora está ficando mais orgânico, né? Uhum. Então, A produção de conteúdo, eu costumo falar que só quem faz sabe que realmente é uma profissão, né? é, Então, às vezes a gente vê as pessoas falando, mas né, só faz produção de conteúdo, só produz conteúdos, é só postar no Instagram, é só postar no LinkedIn, é só. E, nossa, mas exige muito tempo, muito esforço, muito carinho, muita dedicação, muito conhecimento, aprendizado também. Então, realmente é algo que. E ao mesmo tempo a gente se desenvolve muito, né? Então, com certeza é uma profissão, a produção de conteúdo. Eu trato a minha produção de conteúdo como um pilar profissional meu. sim, e Rodrigo, tu sabe que essa questão que tu traz de produzir o conteúdo de forma que tenha realmente valor para os outros, né? O tempo que te leva a produzir realmente quando você não é da área, porque você é engenheiro, mas de repente tu tens uma, né, temos uma facilidade. Eu não tenho tanta facilidade com isso, para mim é bem mais desafiante, então me leva um pouco mais de tempo, né? Uhum. Boa noite, gente. Rodrigo escreve muito bem, disse Julie. Boa Também noite, Júlio. concordo. Bom, Rodrigo, seja muito bem-vindo, então, à nossa noite, a nosso tempinho juntos. E que tal se você se apresenta para as pessoas, para que te conheçam? Conta um pouquinho onde você está, o que você faz. Bom, boa noite, pessoal. Primeiramente, obrigado, viu, Ana, pelo convite. É um super prazer estar aqui com você. Com certeza vai ser um bate-papo de muito aprendizado, né? Tanto meu quanto de todo mundo que está aqui. E, bom, meu nome é Rodrigo Barreto, você já falou, né? Eu sou casado com a Natália, sou pai do Lucas, todo mundo vê eles aí nas minhas redes sociais. Atualmente a gente mora nos Estados Unidos há quase 3 anos. Somos catarinenses, todos nós. Eu sou natural de Tubarão, a Natália é natural de Florianópolis. A minha família está toda em Floripa hoje, mas a gente também tem um pezinho no Rio de Janeiro. A gente morou quase 6 anos no Rio, eu e a Nath, Ah, e antes de a gente mudar para os Estados Unidos. Então, no fundo, a gente é brasileiro, né? E gosta de tudo que tem no Brasil. E hoje a gente está aqui nos Estados Unidos. Eu trabalho para uma multinacional no setor de óleo e gás. Sou engenheiro de materiais, tenho mestrado em metalurgia, e vim para cá em 2019 por um processo de transferência interno dessa própria empresa. Boa noite, Andri. Tá ali uma mentorada minha, tá aí. Muito obrigado pela presença. A gente, então, né, nesse processo de transferência, dentro da minha empresa, que chama Weather, foi uma empresa, uma prestadora de serviços, de equipamentos, essa minha jornada de engenheiro aí, a falta de uma carreira Y ou uma carreira W, né, que hoje também está sendo muito comum em países de primeiro mundo, a falta disso no Brasil, e eu, por um desejo de me desenvolver tecnicamente na minha carreira, acabei optando por vir trabalhar. Hoje eu trabalho, né, eu gerencio um laboratório de metalurgia no Centro de Tecnologia e Inovação da empresa. E paralelo a isso, eu tenho a minha carreira de mentor, de palestrante, de produtor de conteúdo, como eu falei para você. E o meu foco é em produtividade e gestão de tempo, né? Que são... E aí tem aí os outcomes de tudo isso, que é o equilíbrio entre vida pessoal e profissional, né? O bem-estar, a clareza de objetivo e tudo mais, redução de ansiedade, a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui hoje. Então eu concilio essas carreiras aí, né? Não necessariamente nessa ordem, né? Todas têm o mesmo nível de prioridade, desde pai, desde marido, engenheiro, mentor, palestrante. Eu tento equilibrar tudo isso, né? Todas essas bolinhas de maneira eficiente
e com tranquilidade, aproveitando a jornada. Mais ou menos isso. Que legal, que legal, que bom, que bom, que bom, que bom te conhecer mais um pouquinho. Eu, na realidade, te conheci através das indicações da Thay e da Julie. Não, porque tu tens que ler, porque olha só o que ele escreveu, que legal. E aí a gente intercambiava, e me falavam de ti. E aí eu comecei... Sabe o que mais me chamou a atenção de você, enquanto pessoa? Me chamou muita atenção a forma na que você educa teu filho, porque eu tenho um pezinho na pedagogia, então eu sou pedagoga, né? Me chamou muita atenção a tua calma na hora de falar de produtividade de tempo, porque independentemente... E me chamou a atenção de que você era um engenheiro assim com um pezinho humano, sabe? Porque eu tive muitos clientes que eram engenheiros, eram muito cabeçones, sabe? Muito assim, muito racionais mesmo. Então eu pensei, aí comecei a, sabe? Eu sou assim, aquela que vai olhando assim algumas características e você vai, sabe, observando como é a pessoa. E então achei bem bacana que você é bem autêntico em como tu te mostra nas redes sociais. Para mim esse é um valor, tipo, se mostrar o mais autêntico possível nas redes sociais, né? Nossa, obrigado por tanto elogio, é um prazer ouvir tudo isso de uma profissional que realmente, né, entende mais desse lado humano. Eu costumo falar, Ana, que antes de ser engenheiro, eu sou uma pessoa, né? Eu sou o Feito. Rodrigo lá, que foi criado numa família de italiano, que a gente, né, fala alto, se abraça, se beija, se briga, né? Conheço bem, conheço bem. Então eu fui criado num ambiente assim, muito antes de a engenharia fazer parte da minha vida. Então, os valores, eles nascem com a gente, né? Eles vêm da família, vêm de casa, vêm de uma relação com um tio, com uma tia, com um primo, né? Então, eu acredito que a engenharia, né? Eu sou um engenheiro como a maioria dos engenheiros, tinha facilidade com cálculo, com matemática, com física e fui fazer engenharia, né? Não tenho uma vocação, não tenho nada desse tipo, assim, foi apenas parte da minha jornada, né? Me tornei engenheiro, sou muito feliz na minha profissão, amo o que eu faço, mas é só uma parte de mim. Eu acredito que muitas vezes a gente confunde, a gente acaba botando, né, a profissão na frente da pessoa, né? E eu Sim, sempre falo que, total, né? eu fiz isso há muito tempo, Rodrigo. Fiz isso há muito tempo. E a profissão acaba ajudando a gente a se definir, né? Antigamente a gente via Sim, as pessoas falarem, exato. é o José da Petrobras, é a Ana do Aham, Banco do Brasil, é o fulano do... aham. E aí as empresas ajudam, né? Te dão ali um background, te dão um backup ali e te ajudam a te definir. Mas na verdade quem se define é você. E na verdade as empresas são as pessoas, né? Então, quando a gente fala de governo, de empresa, desses países, órgãos onipresentes criados pelo ser humano, na verdade são as pessoas. E eu nunca me esqueci da pessoa que eu sou, independente da profissão que eu decida seguir, que eu esteja atuando, enfim. Que É assim que eu legal, procuro levar. que legal. Rodrigo, e você sabe que tua mãe me começou a seguir, né? Ah, é? Eu juro que tua mãe começou a me seguir. Eu pensei, quem A é essa minha mãe é pessoa? minha E vi maior fã. ela, olha uma fotinha de vocês, muito interessante, essa conexão é muito linda. E então eu queria também me apresentar para as pessoas que de repente vão ver a live gravada de teu lugar ali. Então eu sou Ana Fiore, eu estou hoje aqui no Brasil, sou uruguaia. Já faz uns 12, vai fazer 13 anos que moro no Brasil. Morei bastante tempo em Porto Alegre. Agora vai fazer 5 anos que moro aqui em Floripa. Comecei minhas formações por pedagogia, depois fiz uma transição de carreira para ser coach. Então, fiz muitas mudanças na minha vida que me trouxeram hoje a também, né, a começar a me apresentar, de repente, não tanto nessa postura de apresentar a profissão, sino, bom, apresentar mais quem eu sou uma apaixonada por pessoas, sou uma pessoa que gosta muito de se desenvolver, de se trabalhar. Eu sempre digo, né, que na realidade a profissão coach, eu sempre digo que você vira melhor coach quando você faz mais processos de coaching, mais terapia, mais coisas para ti. Então, também agora estou fazendo constelações familiares, então sempre estou procurando de alguma forma entender mais esse ser humano com o qual eu estou lidando. Trabalho
Então, tenho dois pezinhos, um pé no Café Empreendedor com a Julie e com a Thay, que a gente tem o Empreenda-se como projeto e trabalho em empresas ajudando as equipes a se tornar autônomas, a que esse líder realmente tenha uma vida um pouco mais tranquila e não sejam tão dependentes dele. Esse é o meu papel nas empresas. E então, me chamou muita atenção nesse sentido que você escreve no LinkedIn. E aí, a primeira pergunta que eu pensei em te perguntar para ti é por que cada um escolhe de alguma forma, né, se aproximar de determinadas áreas por alguma afinidade, por algo que aconteceu na nossa história, por algo em especial, ou porque a gente realmente gosta. Mas por que tu, Rodrigo, escolheu trabalhar ou ir ao encontro do tema de produtividade, gestão de tempo? Boa pergunta. Não foi nada muito planejado, eu sou honesto em dizer, não foi nada que eu previ, assim, não, vou me preparar para isso. As coisas meio que foram acontecendo. Eu sempre fui uma pessoa muito organizada, né? E sempre tive muito zelo com as minhas coisas, sempre cuidei muito das minhas coisas. Até escrevi sobre isso recentemente, né? Sempre cuidei dos meus materiais escolares, brinquedos, roupas, livros, tudo que, né, da minha agenda, de tudo. E no período de faculdade, inclusive, né, meu caderno era o caderno da turma, assim, sabe? Então, né, eu tomava notas. Aquele caderno que todo mundo quer tirar xerox antes da prova e tudo mais. Porque realmente eu era organizado, faz parte até hoje do meu processo de aprendizado, de memorização, anotar, né? Então, essas características, né, de disciplina, de organização, que são pilares da produtividade, elas já eram, de certa forma, intrínsecas minhas e acabaram sendo exercitadas ao longo do tempo. E aí, quando eu comecei a minha carreira de engenheiro, desde o início, assim, já foi uma coisa muito natural, assim, sabe, aquela coisa de começo de carreira mesmo, que você não sabe nem gerir um e-mail, né, que você não sabe nem gerir a sua agenda, organizar a sua agenda, o que eu priorizo, o que é importante, o que é urgente. Para mim, sempre foi uma coisa, a percepção sempre foi muito rápida, assim, não, tenho que ajustar isso aqui, eu tenho que ter uma forma para fazer isso aqui direito. Que legal, que legal. E eu sempre organizei, tanto que até hoje, né, eu comecei a minha carreira profissional aí em 2012, e até hoje tem gente que me liga, eu ainda estou na mesma empresa, apesar de ter trabalhado no Brasil todo, hoje está aqui nos Estados Unidos, tem gente que me liga até hoje, às vezes atrás de uma informação lá de 2013, 2014, porque eu desde o início da minha carreira, eu comecei a gerir a minha informação, tudo que eu faço, eu consigo acessar qualquer e-mail que eu enviei em 2 minutos. Pelo né? amor de Deus! Uhum. Mas foi uma coisa que eu organizei desde o início, felizmente. E depois, hoje já é uma coisa muito natural, né? Eu não perco mais tempo, porque virou hábito, né? Então, quando eu comecei a pensar nos pilares que eu tinha, assim, que você faz aqueles exercícios de autoconhecimento, né, Ana? De tentar entender o que você faz bem, no que você é bom, no né, o que você se destaca, e eu sempre também gostei muito de pessoas, sempre gostei né, faz parte da minha missão, compartilhar conhecimento. Quando eu comecei a juntar essas pecinhas de quebra-cabeça, a produtividade foi aparecendo, assim, sabe? Cara, você é uma pessoa muito produtiva, equilíbrio, né? Foram palavras que foram aparecendo, produtividade, equilíbrio, gestão, informação, tempo. Foram palavras que foram brotando. Isso aí 2, 3 anos atrás, quando realmente eu vi que um processo de fazer mentoria, de ajudar as pessoas, de dar aula, treinamento, palestra, merecia esse tipo de atenção. E aí, a partir daí, foi um processo um tanto natural. Então, por isso que eu digo que não foi uma coisa prevista lá no passado, mas uma vez que eu já estava no meio da jornada ali, no meu trabalho, na engenharia, buscando formas de botar em prática a minha missão, de compartilhar conhecimento, de ajudar as pessoas, de aprender com as pessoas, de autodesenvolvimento. Quando eu, né, no meio dessa jornada, a produtividade, a mentoria, ela foi aparecendo quase que de maneira natural. Não é natural, mas, né, a gente cria, né, não é sorte, mas foi mais ou menos assim o processo.
De repente foi um talento, mas eu queria te trazer algo que me chama muita atenção com relação ao teu filho e a criação que vocês dão, pelo menos é o que eu vejo de fora, né? E a ver se isso faz sentido, se isso te remete a alguma coisa que... Porque me chama muita atenção como vocês introduzem ele nos processos de, vão se mudar, vão viajar, e ele contribui com esse processo de eu levo, eu trago, eu faço parte desse processo, eu levo até, às vezes, né, tu diz, leva isso, tá pesado, filho, mas vai. E eu acho que esse tipo de criação em que você introduz a criança dentro de um processo de mudança, de você fazer um esforço por ir a um determinado lugar, também contribui com ir criando uma estrutura de essa questão que tu fala, essa disciplina, essa ordem, temos que ir chegando a um determinado lugar, todo mundo num lugar, todo mundo contribui com alguma coisa, todo mundo faz alguma coisa, mesmo que custa um pouquinho, mas isso de alguma forma, porque eu queria trazer isso muito para ti, porque me chamava muito a atenção realmente, tipo, que isso contribui, me parece, muito fortemente com essa questão de disciplina, de ter um ritmo, de você aplicar, que você vai ensinando isso para as crianças naturalmente. E daqui a pouco eu te falo isso muito, Rodrigo, porque dentro da pedagogia Waldorf, que foi a pedagogia que eu vim estudar aqui, se ensina muito a ter rituais, né? O ritual da manhã, tomar café, de almoçar, mas também de ir gerando essa estrutura para que a criança também entenda que existe uma certa disciplina, um certo encaminhamento para as coisas. E eu achei bem interessante, e agora tu me falando disso de ti, assim, me parece também que isso é muito natural de passar para ele esse tipo de coisa, né, Rodrigo? Uhum. É legal você perceber isso. É uma coisa que algumas pessoas têm falado também. E eu acredito que assim, ó, a criança ela tem uma tendência natural, né, de proatividade, né, de querer Sim. ajudar. Eu nunca. Foi uma coisa quase que natural, assim, do Lucas, e que eu acredito que seja natural de bastante criança, porque a gente vê a criança curiosa, querendo ver, querendo fazer. Dá mais trabalho? Dá mais trabalho, né? Seria Tá. muito mais fácil eu pegar e fazer, que nem quando a gente. Quando um professor fala com a gente, né? Ou quando eu falo com um mentorado, né? Seria muito mais fácil, ou até no espírito de liderança, né? Seria muito mais fácil, às vezes, eu fazer do que delegar. Com Esperar a certeza. pessoa, o processo de aprendizado e tudo mais. Mas quando a pessoa já manifesta isso, né? Já tem uma tendência, do ser humano, né? Já tem aquela tendência. E você inclui, né? Eu enxergo o Lucas como um ser humano aqui em casa, né? Obviamente com as limitações dele, com tudo, né? Que ele tem como um bebê, óbvio. Mas é uma pessoa a mais. E aí a gente aproveita essa tendência natural para só estimular e tentar fortalecer isso. Tem uma história, falando sobre isso agora, eu lembrei de uma vez que, quando eu morava no Rio, a gente visitou, né, em algumas das vezes que a gente recebia visitas e visitava muitos pontos turísticos, né, uma das vezes que a gente foi no Pão de Açúcar, a gente estava subindo lá, Pão de Açúcar, tal, aquele negócio, fila daqui e dali, e tinha uma família de alemães, eu acredito que eram alemães, né, mas eu não entendia exatamente a língua que eles estavam falando, mas me pareceu ser uma família de Tira meio... alemães. né? Meio assim, podia ser, sei lá, dinamarquês, Podia norueguês, ser. sueco, alguma coisa assim, mas, né. E essa família, eles tinham 4 filhos, Tá. e escadinha assim, né, 6, 4, 2, 1, sei lá, bem pequenininho assim, os filhinhos e tal. E eu lembro de eles entrando no Pão de Açúcar, cada um com a sua mochilinha e cada um com o seu ingresso. Né? Até o menorzinho lá de, sei lá, 2 anos, na época eu não tinha muita noção de idade de criança, assim, mas sei lá, 2, 3 anos devia ter, bem pequenininho. E andando e ele segurando o ingresso dele. E aquilo me chamou muita atenção. Eu pensei assim, caramba, como é que você larga uma criança, né? E o pai e a mãe estavam olhando, estavam vendo Sim, o que eles claro. estavam fazendo, né? Orientando. Mas a responsabilidade da criança, né? Aquele ingresso era a responsabilidade dela. Cuida, é teu, cuida, né? E você vai entrar com esse ingresso. E aquilo me chamou muita atenção, me marcou assim, caramba, cara, né? Por que o pai não pega? Muito mais fácil ele pegar, ele controla os 6 ingressos e tal, e todo mundo vai, só vai. E aí depois refletindo, né? E hoje com meu filho em casa eu penso, não, porque realmente é um processo de educação, é um processo de aprendizado.
Então, quando a gente chega com compras aqui em casa, agora a gente está se preparando para se mudar, a gente já está até falando, assim, que vai ser engraçado ver como é que vai ser esse processo com o Lucas. Mas quando a gente chega com compras, tirar a louça da máquina, arrumar a nossa cama em casa, tudo ele quer fazer, ele sente vontade de fazer. Então, por que não aproveitar, já que ele tem esse estímulo, essa natureza, né? E só estimular, só aperfeiçoar. É bem legal, é divertido. E estou trazendo tudo isso porque quanto contribui o início de nossa criação com que nós, para ir chegando a temas mais profundos, né, Rodrigo? Mas, assim, quando estamos falando de gerir o tempo, por exemplo, no meu caso, eu fui desconstruindo, ou seja, na realidade, construindo isso porque eu era uma pessoa completamente sem rotinas, eu não gostava da palavra disciplina, não gostava de várias coisas e eu fui, digamos, de alguma forma, aprendendo a ser, né? Mas quais você acredita que seriam as crenças que a maioria das pessoas carrega, assim, crenças internas de minha história ou externas que eu escuto sobre gestão de tempo, assim, que você escuta mais que as pessoas dizem, assim, no geral? Bom, você colocou já de uma forma interessante, né? Que tem algumas crenças internas, né? Que são limitações internas, né? Que a pessoa que é mais difícil de acessar, precisa ser uma especialista como você, uma pedagoga, uma terapeuta, alguém que realmente consiga acessar ali, às vezes, um medo, um trauma, alguma coisa que é difícil, é mais difícil de resolver, né? É científico, não é? Eu, por exemplo, não toco nesse tipo de crença porque eu não conheço, né? Não domino esse tipo de prática. Mas a maioria das crenças que as pessoas utilizam e se apoiam, elas são externas, né? Normalmente é muito mais fácil, é muito mais difícil eu reconhecer que eu tenho medo ou que eu não quero arriscar, né? Eu não falo sobre isso assim publicamente. Tô falando eu de uma forma com a figura de linguagem aqui, né? Mas Sim. as pessoas têm dificuldade de reconhecer, às vezes, não, eu não vou porque eu tenho medo, né? Eu não vou postar, não vou produzir conteúdo porque eu tenho medo, eu não vou trabalhar, não vou mudar minha vida, não vou ter uma melhor gestão de tempo, não vou fazer porque eu tenho medo. E aí fica muito mais fácil as pessoas atribuírem a fatores externos, né? Coloca a culpa na circunstância. A culpa é da empresa, a culpa é do país, a culpa é da minha família. Ah, mas na minha família eu tenho tantos filhos. Ah, mas na minha família eu tenho assim. Ah, mas eu tenho isso. E aí você começa a colocar em fatores externos, né? A pandemia agora, né? Quantas pessoas estão usando a pandemia como bengala para... Há alguns dias eu escutava um podcast com o Leandro Carnal em que ele falava exatamente isso. Ele falava assim, uma pessoa que era produtiva antes da pandemia continua sendo produtiva hoje na pandemia, né? E se pode acabar o mundo amanhã, a pessoa vai continuar sendo produtiva. Então não são os fatores externos os fatores externos podem contribuir, sim, né? E você tem que reconhecer eles e lidar com eles de alguma forma. Por isso que eu sempre falo uma frase muito legal do Ortega y Gasset, em que ele fala, né? Eu sou eu e as minhas circunstâncias, né? Se não salva ela, não me salva a mim. Então, eu sou eu e as minhas circunstâncias. Se eu tô na pandemia, se eu tô trabalhando de casa, se eu não tenho lugar para trabalhar, se eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 filhos, o que quer que seja, eu tenho que lidar com a minha circunstância, né? E eu não posso ficar olhando para a grama do vizinho e o vizinho lá, mas ele, né, a esposa ajuda. Ah, mas ele tem um empregado, ele tem alguém que ajuda, ele tem a ajuda da sogra, do sogro, ele tem 2 carros, a gente tem que olhar para a gente, ver as nossas circunstâncias, né? O que cabe nas 24 horas do meu dia, o que eu posso fazer para melhorar o meu tempo, de acordo com os meus objetivos. É quase que um exercício um tanto egoísta, né? Mas é você olhar para você e ver o que cabe na sua mesa, né? E o que você precisa fazer para chegar onde você quer. Legal. E isso também implica escolhas, né, Rodrigo? Ou seja, dizer assim, bom, eu vou começar a olhar para mim, é uma escolha de vida, e aí é que está. Me parece que, no geral,
a escolha é olhar para fora porque é mais fácil não olhar para dentro, na realidade. É não olhar para esse universo que implica, de repente, se responsabilizar por uma mudança, né? Mas aí, essa é uma coisa que eu também aqui preparei outra perguntinha com relação a essa questão de ser hoje, né? O empresário tem que ser produtivo, se fala de isso faz tempo, mas eu acho que você escreveu ou fez um vídeo falando do tema da correria e me chamou muita atenção porque eu tinha feito uma palestra falando da palavra correria. Eu não uso essa palavra, nunca tu vai me ouvir falar, estou na correria. Não vou falar, não. E aí, então, mas hoje, se de alguma forma, isso está como implícito e está bom até se você não fala. Eu falo muitas vezes para meus clientes, e o que aconteceria se você não fala que está na correria, que você fez pausa de tarde, que você tem uma agenda organizada? Como te olharia uma pessoa normal? Não te olharia um pouco estranho? E aí eles dizem, pelo geral, sim. Então, Rodrigo, como é esse universo de essa diferença entre estar produtivo, estar ocupado? O que seria um dia produtivo na vida de um empresário? Como hoje você vê que isso se pode manifestar ou como se manifesta nessa diferença? A gente ainda confunde, né, o estar ocupado com ser produtivo. E uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Muito pelo contrário, até. Normalmente, uma pessoa que está ocupada o tempo inteiro, muito provavelmente ela não é produtiva, né? Porque se existe uma coisa que uma pessoa produtiva tem, é tempo, Aham, exato. né? Parece contraditório, mas Parece. uma pessoa produtiva tem tempo. Pode ter certeza que ela tem tempo. E ela sabe exatamente o que são as prioridades dela, né? Então, sabe dizer não, né? É algo importante, né? Sabe o que realmente está alinhado com o objetivo, sabe o que é importante, sabe o que é urgente e sabe onde concentrar os esforços. Então, uma pessoa produtiva tem tempo, ela não está ocupada o tempo inteiro. E para falar um pouquinho mais sobre isso, a gente tem que entender melhor o conceito de produtividade. Aham. Né? O conceito de produtividade é algo que a gente, nós como seres humanos, a gente adotou da indústria, né? É um conceito de produzir mais, com menos recursos, com menos tempo. Produzir mais rápido, menos tempo, né? Uma indústria automobilística, uma indústria hoje visa produzir, produzir, produzir. As máquinas, né, são feitas para isso. Mas nós, seres humanos, a gente precisa adotar esse conceito de produzir não só mais, mas melhor, né? Com menos esforço. Esse é o primeiro passo, né? Com menos alocação de energia. Mas eu gosto muito de um conceito que é o conceito do Christian Barbosa, que ele fala no livro Equilíbrio e Resultado. Para mim é uma das maiores referências de produtividade no país. E ele fala que produtividade é você produzir mais resultado com mais equilíbrio. E aí, aí vamos dividir isso aqui, né? Produzir mais resultado. Como é que um empresário produz mais resultado? Aumentando suas vendas, aumentando o número de clientes, reduzindo recursos, né? Porque muitas vezes o aumento lá da última linha, né, do bottom line dele, não só vem através de coisas que entram para ele, mas também da eliminação de algumas coisas, seja de pessoas, seja de recursos, seja de energia, do que quer que seja. Então, essas são algumas formas de você melhorar o seu resultado, aumentando o faturamento, aumentando as vendas, número de clientes, né, dinheiro que entra, o dinheiro que sai, você enxugando, é assim que você melhora o seu resultado. E aí, você transportando isso para um nível de pessoa, né, como é que você melhora os seus resultados? Quando você realmente sobra tempo no final do seu dia, né, quando você realmente tem mais dinheiro no final do seu mês, né, você tem liberdade financeira, você tem liberdade geográfica, você tem esse tipo de coisa é o resultado que a gente procura nesse conceito de produzir melhores resultados, né? E aí com mais equilíbrio, segunda parcela desse pensamento, desse conceito. O que é o equilíbrio hoje? Né? Se você pensar unicamente pela questão do tempo, a gente pode falar sobre rotina, sobre tempo, sobre a divisão entre vida pessoal e profissional,
de uma ótica de tempo, sim, mas não dá para a gente limitar o conceito de equilíbrio apenas ao tempo. Né? Não é só o tempo de quantidade, não é só o tempo de qualidade, não é só o tempo que conta, né? A quantidade de esforço que você coloca em alguma coisa. Né? Então, se você precisa colocar muito esforço mental, se você precisa colocar muito esforço físico, se você precisa dedicar, sim, muito tempo, muito recurso, o que quer que seja, você está perdendo equilíbrio. Né? Então, para mim, o mais equilíbrio é você não trabalhar além do tempo, né? Você não precisa trabalhar além ali, sei lá, deixa 8, 9, 10 horas, o que quer que seja, que você entenda que seja dentro do seu limite ali. Que as pessoas que estão... Existem alguns indicadores, né? Que as pessoas à sua volta não sintam que você está só trabalhando, né? Agora de casa é muito comum a gente ver, né? Assim, existe uma diferença do seu comportamento, né? Trabalhando ou em casa, como é que você muda de figura, até o meu post de amanhã vai ser sobre isso, né? Eu vou falar justamente sobre equilíbrio, os pontos que você deve prestar atenção para ver se você está tendo equilíbrio na sua vida. Então, produzir melhores resultados com mais equilíbrio no fim do dia, Ana, é a gente deitar, né? Eu costumo dizer que o melhor indicador é quando você deita na cama, sente o peso do seu corpo, mas sente prazer e não alívio. Não. Então, parece uma coisa difícil de interpretar, mas não é. Se você deita na sua cama à noite e o que você sente, né? E isso exige autoconhecimento, né? Exige parar, pensar, refletir. Se você deita na sua cama e sente, o que esse dia me trouxe? Se você sente prazer, e os sentimentos são você, pedagoga, terapeuta, você sabe, sentimentos são difíceis de caracterizar, né? As novas gerações estão vindo um pouquinho melhores, assim, de caracterizar sentimentos, mas a nossa geração ainda tem muita dificuldade. Eu sinto prazer ou eu sinto alívio, né? Se eu sinto prazer, é porque realmente muito provavelmente eu estou no caminho certo. Eu estou vivendo uma vida equilibrada, eu estou bem comigo, estou bem no meu trabalho, estou bem com a minha família. Se eu deito na cama, né, o corpo na cama e sinto cansaço, sinto peso, e no fundo, o meu sentimento é um sentimento de alívio, aí provavelmente alguma coisa nessa questão da produtividade, do equilíbrio, está desajustado e merece um pouco de atenção. E aí começa o processo de você avaliar o que é, né? Legal, tu me trouxe para ver se eu já senti isso. E eu senti isso em alguns dias da semana, mas eu sinto isso quando eu escuto o que é o que eu necessito durante o dia também. Então, por exemplo, às vezes eu sinto que eu necessito uma pausa, né? E não dou atenção, aí deu. Aí eu vou terminar cansada durante o dia. Ou quando eu, por exemplo, me culpo, que isso acontece ainda, né? Quando terminei antes e digo, putz, e agora tá, não tenho mais nada que fazer? E agora, ups, tem aquela lacuna, né? Então, ainda tem alguns espaços que têm que ser trabalhados porque acredito que estamos como... E digo estamos porque eu estou, né? Estamos viciados como num falso conceito de produtividade. Isso que tu trouxe é muito interessante de se ir apropriando e é como um processo de educação. Provavelmente para ti, por ser algo que era natural, você viva isso mais naturalmente, mas hoje nas tuas mentorias, tu dá algum direcionamento para que a pessoa tem esses tips, dá algum tips, não dá tudo, tá? Porque eu sei que você faz mentoria, né, Rodrigo? Então, tipo, agora porque fiquei curiosa com esse sentimento de prazer. A grande questão da mentoria é que ela é muito individualizada, né? Claro. Então, e já no início, né, no começo, a gente precisa conhecer o máximo possível da pessoa para propor realmente coisas que façam sentido, né? E eu empresto um pouquinho de práticas de coach, né, que é perguntar, principalmente nas primeiras sessões, né, que é perguntar mais para realmente eu entender, porque
primeira e a segunda sessão são sessões mais de diagnóstico Sim. do que de proposta de solução. Mas a ideia é sempre estimular, sim, esse tipo de pensamento. E quando eu faço, em uma das sessões, eu faço um funil, né, um afunilamento de objetivo. E a ideia com afunilamento de objetivo, aplica uma metodologia que é bem amplamente conhecida, que eu trouxe da indústria, que é a metodologia SMART. E em uma das perguntas do SMART, né, que é para você afunilar e definir realmente o objetivo, para depois pensar nas submetas que vão fazer o caminho que a gente vai construir para chegar naquele objetivo. Uma das perguntas que eu costumo fazer lá na letrinha R, que é a letra de relevante, né, para ver se realmente aquilo é relevante, eu costumo perguntar para a pessoa assim: quando você atingir esse objetivo, qual é a sensação que você vai ter? Perfeito. Né? E é muito interessante, porque o relevant dentro do SMART, ele é uma coisa, ele é só uma coisa para uma dupla afirmação de algo que você tem certeza que. E quando você projeta a pessoa na frente, beleza, você realizou esse objetivo, transportamos você para daqui 2, 3 anos, 5 anos, 10 anos, você conseguiu o que você queria. Que sensação você vai ter? E aí, as respostas são as mais diversas, né? Tem gente que fala assim: aí sim, é dever cumprido. Já teve gente de me falar assim: aí eu vou ter esfregado na cara dos outros que deu certo. E, sabe, aí você vê assim: bom, eu acho que então você não está fazendo para você, talvez você esteja fazendo para mostrar para os outros. Então você começa a pegar alguns pontos que talvez aquele objetivo não esteja exatamente em linha com o que aquela pessoa quer para ela. Né? E aí, de novo, exige autoconhecimento, exige uma série de outros. Pode ser uma crença limitante, aí, né, muitas vezes amparado por terapia, a pessoa consegue resolver, mas na mentoria a gente foca, né, é bem objetivo, é bem claro, eu trabalho com metas muito bem definidas, mas esse tipo de pincelada que a gente aplica em algumas sessões permitem que a gente verifique esse tipo de trend, né, de perfil. Legal, maravilha, super bem. Então, se eu estou conectado com o que eu realmente quero e ao mesmo tempo ter um estilo de vida, um dia em que, por exemplo, eu sempre falava para meus pais, e olha que interessante isso, né? Falava: não, pai e mãe, eu quero trabalhar só 6 horas. A cara deles assim, me olhando como dizendo: o quê? Como 6 horas tu quer trabalhar só? Pessoas que até hoje trabalham, tá, Rodrigo? Eles trabalham até hoje, eles são workaholics, os dois, muito. Então, alinhado com isso, né? Eu quero trabalhar 6 horas porque eu sempre entendi que queria também ter outra, além do trabalho, vida, alinhado com esse propósito, mas então também para ter esse combo de vida, digamos, você tem que ser disciplinado, né? Tem que ter uma certa disciplina, né? E o que eu ganho aí com isso, Rodrigo? Porque realmente, para ter um estilo de vida assim, você tem que ter uma certa disciplina, não é da noite para o dia que você gera isso, né? Uhum. A disciplina eu trabalho basicamente com 5 pilares da produtividade, e a disciplina é uma delas, né? A gente falou de autoconhecimento, atitude, organização, também tem influência, mas a disciplina é um pilar fundamental, né? E é a disciplina que te permite, por exemplo, ter uma rotina, né? E tem pessoas que são disciplinadas, né? Que, enfim, seja da educação, seja da natureza, seja de que forma a pessoa encontrou a disciplina, mais adultos, né, formados, pessoas já, né, da nossa geração aí para cima, é muito difícil você ensinar a disciplina para uma pessoa, né? E aí, de que maneira você minimiza a necessidade de ensinar a disciplina para a pessoa? É quando a pessoa tem realmente um objetivo muito claro e que aquilo está alinhado a valores e propósitos. Né? Porque, beleza, se eu tenho um objetivo muito claro, eu não preciso, né? Não é um esforço eu levantar da minha cama, não é um problema eu levantar da minha cama, porque eu estou indo fazer algo que está alinhado com o que eu quero. E aí a disciplina não precisa mais ser uma coisa, né, tão forte, né? É igual fazer dieta, né? Se você pensa dieta apenas, né? É uma questão estética, é uma questão de saúde, é uma questão de longevidade, o que ampara a sua dieta, né?
Se o objetivo é fraco, não, é só porque eu quero perder uns 2 quilos aqui para encaixar numa calça, num vestido, é um objetivo mais ou menos, ele não é suficiente para extrair a sua disciplina, a disciplina necessária, né? Então, quando você tem um objetivo nobre, né? Não, porque eu quero estar bonita no meu casamento. Não, porque realmente eu quero viver mais, né? Eu quero longevidade, é um valor para mim. Beleza, aí você está amparado numa coisa maior e aí fica mais fácil fazer uma dieta, por exemplo. Mesma coisa com a gestão de tempo, mesma coisa com a rotina. Então, a disciplina, essa questão da rotina, é até engraçado. Essa semana mesmo eu estava assistindo uma palestra em que, também de um guru de produtividade, em que ele falava, é muito difícil a gente generalizar as coisas, mas ele falava assim, você não vai encontrar uma pessoa de resultado, uma pessoa produtiva, uma pessoa que realmente produz resultados na sua vida sem rotina. E eu achei forte essa frase. Mas não é verdade? É muito verdade. É muito né? verdade. E eu comecei a pensar assim, mas será que não encontra ninguém? E comecei a pensar em todo mundo que... Aí o sucesso também é subjetivo, né? Porque é sucesso para você, para não ser para mim. Então, mas nas pessoas que para mim são referências, né? Que eu pensei, putz, essa pessoa. A gente pode pensar em atletas, né? Atleta, né? Alta performance, e acabamos de sair das Olimpíadas. Não existe um atleta de alta performance que não tenha rotina. Então, beleza, dá para você ser produtivo sem ter rotina? Você pode conseguir, mas vai ser muito mais difícil e talvez não dure no longo prazo. Então, quando você tem disciplina e rotina, as coisas tendem a acontecer de maneira melhor. Total, Rodrigo, eu vou te falar por mim, tá? Eu passei por um problema desafiante pessoal faz 4 meses atrás e eu perdi totalmente minha rotina. Perdi, assim, fiz tudo, sabe? Sabe quando tudo perdeu. Aí eu tive que contratar um processo de mentoria para mim. Quando eu comecei a fazer todo o processo de novo, de me reencontrar com os hábitos, comecei a estar produtiva assim. E aí eu fiz assim, sabe? Como se você tivesse desaprendido tudo. E le digo, mentor, mas peraí. Então, quer dizer que os hábitos e as rotinas, isso é o que te leva para frente, para você ter resultados, não sei o que. Essa base de qualquer mudança. E me disse ele, sim. Me disse, mas você já não sabia isso? Eu digo, sim. Mas é como se eu tivesse que, de novo, passar por mim. Então, total, isso que tu fala, incrível, é isso. Hoje estou vivendo cada vez mais isso e sentindo que também quando você faz isso como escolha de vida, como escolha para a tua vida, fica mais fácil de ir ao encontro e não fica pesado, né? Então, isso é o que me parece que a maioria das pessoas pensa, né? Que gerir o tempo ou ter uma disciplina é algo imposto, é algo, por ser a palavra mesmo, né? É algo militar, é algo que eu tenho que fazer e não que escolho fazer. E quando escolho, eu me liberto. Eu sempre digo, né, que eu aprendi com a disciplina que, na realidade, eu sou mais livre, porque eu sou quem escolhe, né? Não é alguém que está escolhendo por mim, né? Esse pensamento é perfeito, Ana. Né? Quando você... Quem define a sua rotina é você, né? Tem muita gente que fala que a rotina acaba sendo uma prisão e tal, né? Porque você fica ali meio engessado, assim, mas quem é que define a sua rotina? É alguém que está mandando você fazer? Né? É você. Então, você é dono do seu tempo, você escolhe o que você está fazendo. As escolhas conscientes é você que está definindo, é você que está determinando. Se você me perguntar qual é a única característica, se tiver que escolher uma característica para desenvolver ou para uma pessoa ter, para ela se destacar, uma característica só, eu vou dizer adaptabilidade. Né? E é a adaptabilidade que permite, eu, por exemplo, que sou uma pessoa com uma rotina extremamente bem definida, é a adaptabilidade que me permite, de repente, acomodar alguma coisa que não estava previsto no dia, que me permite ter flexibilidade para, né, receber uma ligação que eu não estava esperando, né, aquele tipo de coisa que também está programado dentro do meu dia. Né? Então, você ter uma rotina não é você robotizar a sua vida, né? Não é você, porque isso também não tem longo prazo, né? Muito pelo contrário, a rotina é o seu ponto de apoio,
é o seu ponto, ó, nesse ponto aqui eu não, aqui eu tô tranquilo, né? E aí você vai encontrando as maneiras, os meios ideais para você explorar e evoluir fora dela, né? Então, é esse balanço, esse é o desafio dentro de um processo de mentoria, de produtividade, mas sem dúvida nenhuma a rotina e a disciplina são grandes aliados. Legal. E, Rodrigo, e quais seriam os ganhos? Vamos pensar um mundo ideal. Qual seria o mundo ideal dos empresários que eles realmente tenham uma boa gestão de tempo? Assim, que ganharia um empresário se ele tivesse uma boa gestão de tempo? Porque a maioria, pelo menos los que eu trabalho, quando eu pergunto, defina como está a sua gestão de tempo, me dizem bagunça, horrível. Correria. 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 Então, o que aconteceria Bom, se ele tivesse uma boa gestão de tempo? O maior ganho de todos é paz de espírito, né? É paz de espírito. E aí, né, vai da pessoa achar se isso tem valor para ela ou não. Para mim tem muito valor. Eu deitar a minha cabeça no travesseiro e não me incomodar, saber que as coisas vão acontecer, tô tranquilo. Inclusive, é um dos maiores feedbacks que eu recebo de mentorados e mentoradas é a redução da ansiedade, né? Que assim, caramba, depois que eu coloquei esse plano que a gente desenhou, que a gente viu, que as coisas se ajustaram, parece que agora, né, tô tranquilo, né? Encontrei tempo, não tem mais essa ansiedade, não tem mais essa urgência das coisas, assim, esse anseio. Então a paz de espírito é o primeiro. Tem uma história interessante, né, sobre essa questão da paz de espírito. Assim que eu cheguei aqui nos Estados Unidos, logo numa das primeiras vezes assim, né, que o meu gerente veio me cobrar, ele entrou na minha sala e me perguntou, né, cara, quero saber se isso está no seu radar, né, se você tem isso, vai fazer isso, quando é que vai fazer isso, não precisa fazer agora, tal, não sei o quê. Aí eu peguei e mostrei para ele meu planejamento da semana, mostrei, ó, isso aqui vai ser feito assim, tal dia, tal hora, pode ficar tranquilo, vai ser feito. E aí ele olhou para o meu planejamento, né, lá, papel e caneta mesmo, do jeito que eu faço, é extremamente organizado, mas ele olhou assim, caramba. E aí eu mostrei para ele tudo que eu tinha que fazer antes e perguntei, né, tem alguma coisa disso aqui, você quer que eu traga isso aqui para frente, priorize, porque é mais importante, é mais urgente? Ele, não, pode fazer, eu só queria saber se estava no seu radar mesmo, mas não tem problema. E depois daquele dia, nunca mais ele me cobrou nenhuma atividade, assim, cara, tem que fazer aquilo, tem que... Né? Era no começo, a gente estava aprendendo a nossa dinâmica. E em todas as revisões trimestrais que a gente faz, revisão de desempenho, né, essas análises de desempenho, ele sempre lembra dessa história. Ele sempre fala, cara, o teu planejamento aí, eu sei que está sob controle. As tuas tarefas, as tuas atividades, não preciso te cobrar que eu sei que vai sair. Então é isso. E aí o primeiro ganho disso é paz de espírito. Mas por trás disso, o que tem de ganho? Né? Tem a paz de espírito minha, tem a paz de espírito dele, né? Já foram duas pessoas que ganharam. Daqui. A gente começa a ganhar tempo também, porque ele não precisa mais entrar na minha sala ou me ligar para ver se eu estou fazendo alguma coisa. Né? Para o negócio isso gera dinheiro, porque tempo é dinheiro. Né? Então, ó, a quantidade de ganho que começa a ter só a partir da nossa paz de espírito. Se eu não tenho ele me cobrando, não tenho ele me enchendo o saco, ele também não precisa me cobrar, né? Porque para um líder também tem que ficar em cima de uma pessoa cobrando. Né? Não estou dizendo que eu sou o modelo ideal de funcionário, tem uma série de outros aspectos que eu preciso melhorar na minha vida, que eu vou melhorar sempre procurar melhorar. Mas nesse aspecto de me planejar, organizar, saber o que está embaixo do meu, né, em cima da minha mesa, o que eu tenho, o que é prioridade, o que é importante, o que é urgente, nisso pode ter certeza que eu não vou me perder. Então, para mim, o grande ganho é esse. Eu tive a paz de espírito, a redução de ansiedade. Teve uma mentorada minha, autônoma também, né, empresária. E assim que a gente começou o processo de mentoria, ela me falou, pô, Rodrigo, depois que a gente começou lá pela, né, metade do processo dela, a gente promoveu algumas mudanças ali de hábito e ela me falou que a equipe dela, os funcionários dela, tinham falado que a produtividade delas tinha melhorado em virtude da produtividade da líder que tinha melhorado. Total. Total. E olha só, né, o efeito cascata que isso dá. Então, ela, né, quando ela resolveu, beleza, eu preciso melhorar e a minha melhora,
vai gerar melhora na minha equipe. Foi um feedback assim sensacional. Quando ela me falou isso, eu queria, né, para mim já tinha valido todo o processo. Então, é esse tipo de ganho, sabe? Parece ganhos intangíveis, mas quando você pensa em tempo, em dinheiro, em tudo que vem, né, diretamente através da melhoria aí, da produtividade, encontrando essa organização, planejamento, disciplina, os ganhos são incalculáveis. Incrível isso que tu trouxe, porque eu trabalho muito essa questão de tu virar a inspiração como líder de tua equipe, né? Então, isso só se construi através do exemplo, né? Através da transformação pessoal, tipo, de você realmente começar a mastigar as tuas próprias mudanças, né, Rodrigo? Então, muito interessante isso. E aí, a pergunta que não quer calar é possível ter equilíbrio entre vida pessoal e profissional? Com certeza. Com certeza, 100%. E eu sou o maior defensor disso, né? Dentro do meu... É até engraçado isso, né? Porque quando eu apresento o meu processo de mentoria e a maneira que eu penso, né, que eu enxergo a minha vida, que eu trato a minha vida, o equilíbrio dentro ali do meu mapa mental, ele é um dado de saída. Isso vem da engenharia também, né? Eu pensar tudo Sim. isso de Aham. maneira assim Imagino que sim. estruturada. Sim. O equilíbrio ele vem como um dado de saída. Ele não vem como um dado de entrada na minha estrutura mental. Então, você trabalha autoconhecimento, você trabalha disciplina, você trabalha atitude, você trabalha esses dados de entrada, né? Planejamento, organização, enfim, para que o equilíbrio esteja na saída. Então, a gente não pensa no equilíbrio aqui no início. Eu não penso no equilíbrio aqui como eu vou procurar equilibrar. E isso só causa, né, muito normal das pessoas que me procuram. Eu tô aqui trabalhando, mas sinto que deveria estar com meu filho, né? Sim. Aí eu tô com meu filho, sinto, né, esse sentimento de culpa que você falou mais cedo. Sinto que deveria estar lá fazendo outra coisa. Então você tá aqui, você quer estar lá, e você tá lá, você quer estar aqui. E aí você nunca tá onde você tá, na verdade. Perfeito. E essa é uma busca incessante, né? E aí eu tenho que equilibrar. Não, trabalhei demais, agora eu tenho que fazer isso. Só que se você fica nesse processo, correndo atrás do rabo, né? Você não muda, você não evolui. E aí quando a gente, lá de novo no meu mapa, quando você tira o equilíbrio de ser uma busca, de ser uma procura, de todo dia, de estar ali se esforçando para fazer aquilo ali acontecer e traz ele para um dado de saída, estrutura as outras coisas para que o equilíbrio seja o resultado no fim do dia, as coisas acontecem de maneira mais natural. Então, Entendo perfeitamente. não é fácil. Não é fácil. É fácil. Todos esses dados de entrada. Exatamente. Não é fácil porque isso tem que ter você constrói a estrutura interna para depois gerar equilíbrio, né, Rodrigo? Então, tipo, Exatamente. essa estrutura interna vai demandar você ir ao encontro de confrontar coisas que você fazia de uma maneira viciante, que fazia de uma maneira inconsciente. Isso de estar presente te vai fazer. Eu estou passando por esse mesmo. Hoje foi que eu mandei mensagem para meu mentor e eu falei, cara, neste momento estou super confrontada com não sei o quê. Eu falei, mas me disse, mas é isso? Moe, fica aí, tu sabe que tu tem que ficar aí. Então, é um processo desafiante, mas que o final é exatamente o resultado que você quer, porque tem que ser de dentro para fora. Perfeito, maravilhoso, maravilhoso. E a dificuldade, para complementar esse pensamento, envolve desconforto, né? Não tem como a gente pensar que quando você decide entrar num processo de mentoria, vai envolver desconforto, né? Mas você já está desconfortável. Sim. Né? E aí, então, você já está desconfortável, você já está... Aí, beleza, mudar hábito, né? Mexer com a rotina, tudo isso envolve desconforto. Né? Às vezes você tem que acessar coisas, admitir para você que você é ruim em algo. Tudo isso é desconfortável, né? Mas você já está desconfortável. Então é só um outro tipo de desconforto. Mas esse é um desconforto que vai te levar para onde você precisa estar. E não um desconforto ali de viver ano atrás de ano sem saber para onde está indo.
Perfeito. Tu já respondeu a última pergunta, Rodrigo. Mas pode fazer que Não, a gente porque aprofunda ela. eu queria te perguntar essa questão de quais seriam os primeiros passos para executar essa gestão de tempo, para você realmente ter uma boa gestão de tempo, mas eu acho que já está um pouquinho definida a partir do que tu falou, né? O primeiro passo é reconhecer, né? Realmente você vê ali, tá desconfortável, tô aqui, não, né, não tô saindo do lugar, passou. A gente tá caminhando aí pro final de ano, né? Vamos entrar nos meses aí dos bro aí, setembro, outubro, Uhum. novembro, que aí, né, o ano voa, né? Acabou. E, e de novo, né? Muita gente, beleza, lá em 2020 estourou a pandemia, não, em 2021 tudo vai ser diferente. Aí Uhum. 2021 também estamos ainda, flat, né? Tá, Tudo. tá. Aí a pessoa já está jogando para 2022, já tem gente fazendo plano para 2023 para quando, né, mudar governo e não sei o quê. Aí você só vai postergando uma coisa que, na verdade, as circunstâncias, de novo, né, para voltar ao que a gente falou lá no início, as circunstâncias, elas vão estar aí, né? E aí, se você está desempregado, se você está empregado, se você acabou de nascer um filho, não, sei lá, a mulher está grávida, ou vai casar no ano que vem, ou o que quer que seja, não tem momento certo, né? O momento certo é o momento que você identifica um desconforto e aí você precisa melhorar. O primeiro passo é esse, mas para ir um pouquinho mais além, Uhum. depois, e uma parte um pouco mais técnica, depois é você analisar, né, o que você faz com a sua rotina, de fato. E aí, esse é um exercício que eu faço em mentoria, né? A gente distribui. Uma das primeiras perguntas que eu faço é quantas horas tem uma semana, e muita gente não sabe quantas horas tem uma semana, né? 7 vezes 24, 168 horas. E aí, se você não sabe quantas horas tem uma semana, provavelmente você nunca parou para fazer uma gestão de tempo, né? Então, esse é o primeiro passo, fazer uma autoanálise da sua rotina, onde você está alocando as 168 horas, né? Eu tiro 60 horas para dormir, sobram 108 horas. O que eu faço com as 68 horas? Eu dedico quantas para o trabalho, eu dedico quantas para o meu lazer, para minha família, o que quer que seja. Então, esse é o primeiro passo, entender a sua rotina, e aí depois você começa a fazer alguns ajustes. E, normalmente os ajustes funcionam como um Pareto, né? Você não tem que mudar tanta coisa. É um 20%, às vezes 10%, mas que produz ali 80, 90% de resultado. Muito bom, ficaria falando muito tempo mais. Eu também adoro. Muito gostoso o papo, muito bom mesmo. Espero que as pessoas também tenham gostado. A maioria ficaram em silêncio, de repente perguntavam, faziam alguma intervenção. Se alguém quer perguntar alguma coisa, é o momento. A ver, deixa eu ver se fizeram alguns comentários aqui. Excelente tema, fundamental para qualquer adaptação. Boa noite. Bom, se vocês querem perguntar alguma coisa, é agora. Rodrigo, e nos conta essa mentoria, já fiquei até com vontade de fazer. Me conta, me conta como que é essa mentoria, que é o que tu oferece como serviço do teu trabalho. Bom, teu trabalho estável, ok, mas o que você faz e como te pode contactar as pessoas? Bom, meu processo de mentoria, né, como eu falei lá no início, o processo é individualizado, né, eu faço, a produtividade é algo individual, né, eu já tenho pensado em alguns formatos para fazer em grupo, mas ainda não tenho nada pronto. Então, hoje a minha mentoria é individual, focada em produtividade e gestão de tempo, né, eu trabalho sempre com objetivos bem definidos, como eu falei também, então, às vezes as pessoas me perguntam, né? Rodrigo, mas a sua mentoria vai me ajudar a ir para fora? Né? Muita gente quer morar fora do país. Sim. Mas a sua mentoria vai me ajudar a conquistar um emprego? A sua mentoria vai me ajudar a mudar de carreira? Né? Muita gente associa, às vezes, a uma mentoria de Uhum. carreira. Eu falo, a minha mentoria não é uma mentoria de carreira, mas eu trabalho com objetivo bem definido. Né? E independente que eu já tive mentorado que tem o objetivo de ter filho, né? Sim. O meu objetivo é ter um filho no ano que vem. Então, beleza. Então, vamos alinhar tudo para você se preparar para ter um filho. Como eu Uhum. já tive um mentorado que mudou de carreira de uma coisa para outra coisa totalmente diferente. Uhum. Então, independente do seu objetivo, a produtividade é um caminho, né? A construção do caminho envolve mudanças de hábitos, organização, planejamento, estruturação, para você chegar, como eu costumo falar, onde você quiser.
Então, essa é a ideia, né? A gente se reúne 5 vezes, normalmente a gente faz 5 encontros. O processo de mentoria dura de 2 a 3 meses, normalmente, dependendo da disponibilidade. Em algumas sessões a gente dá um espaçamento um pouco maior, enfim. E é mais ou menos isso, né? E aí, dali de 2, 3 meses, 2, 3 meses de desconforto para, né, adotar algumas medidas, algumas práticas, alguns testes, né? Eu falo também com os meus mentorados ali diariamente, semanalmente, a depender né, do nível de dúvidas ou das questões que tiverem. A gente fica sempre em contato. E é isso, mas a ideia é a gente construir o caminho, né? Eu ajudo, na verdade, a pessoa é o piloto da vida dela, né? Eu sou só um copiloto ali, vou ajudando com a minha experiência, com a experiência de outras mentorias, de forma a construir esse caminho para realmente a pessoa chegar onde ela quiser. Com calma, com paciência, aproveitando a paisagem, curtindo a jornada que é a vida. Que legal. Olha, o João fala, muito obrigado, Rodrigo e Ana, um bate-papo enriquecedor, vários insights importantes. Que maravilha, que ótimo. Demais. Uhum. E isso que tu fala, Rodrigo, é total assim, né? Porque quando a gente começa a tirar o que nos impede de chegar ao nosso objetivo e pelo geral está associado a hábitos e a forma de pensar e a forma de fazer as coisas, parece que tudo limpa. Então, qualquer objetivo que você queira ter, você vai poder atingir porque você vai ter a estrutura para ir ao encontro disso, né? Que me parece que é a base de qualquer mudança, gerar estrutura interna para você ir ao encontro dessa mudança. Então, claro que tu pode ajudar as pessoas em várias áreas da vida delas. E saber onde você quer chegar é fundamental. Por isso que eu gosto de trabalhar com um objetivo claro, né? Tem uma frase que eu gosto muito do Amir Klink, que ele escreve no livro 100 Dias entre Céu e Mar, onde ele fala, né, que se você não tem um objetivo, se você não sabe onde você quer chegar, é muito fácil você perder dias, meses ou até anos, né? Na Alice no País das Maravilhas também, lá tem uma passagem dela com o gato em que ela fala, né? Mas para que caminho, para onde eu devo ir, né? Mas que caminho você quer trilhar? Assim, eu não sei. Então, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Então, esse tipo a clareza de objetivo é uma coisa que eu não abro mão. Assim, a gente tem que saber, tem que colocar a luz no fim do túnel, porque é só assim, né? Eu costumo falar que um voo bem sucedido no céu começa com um bom plano no chão, né? Então, se a gente não planejar e não souber onde a gente quer chegar, dificilmente a gente vai conseguir. Perfeito, maravilha. Rodrigo, foi um prazer a gente conhecer um pouco mais, em bater este papo. Conta comigo também para que tu precisar, quando você quiser. E foi incrível. Eu te digo uma coisa, nas lives eu sei que aprende mais, porque acho fantástico esse intercâmbio, acho muito enriquecedor. Adoro fazer esses encontros e conta comigo. Foi maravilhoso. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Sucesso. Segue apoiando as pessoas com esse entusiasmo, com esse propósito assim tão claro que tu tens, que é super legal te conhecer mais. Obrigado de coração pelo convite, Ana. Também estou super 100% à disposição quando precisar aí. Tempo não falta aqui, pode ter certeza. Tá bom? Muito obrigado mesmo pelo convite. Obrigado, pessoal, que acompanhou aí a live. É sempre um prazer. Beijão. Beijos. Tchau, gente.